Manchas vermelhas na pele, descamação que pode causar muita coceira e principalmente incômodo. Esses são alguns dos sintomas de uma doença relativamente comum, não contagiosa, mas que também não tem cura, a psoríase. Mas quais as causas? Os tratamentos? Como prevenir as crises e até identificar a doença? Para esclarecer todas essas dúvidas, que convidamos a dermatologista Carolina para participar do Ver Mais de hoje. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui falando um pouco mais da dermatologia. Isso é ótimo, né? Porque pele é muito importante, né? O maior órgão do corpo humano, muita gente nem, negligencia um pouco. E falando especificamente da psoríase, como que a gente pode identificar que não é só uma alergia, algum incômodo assim, e é realmente psoríase? Então, a psoríase ela é uma doença inflamatória crônica que ela tem associado fatores genéticos e ambientais. Então, ela faz com que haja uma inflamação no organismo e, com isso, as células da nossa pele começam a se proliferar de uma maneira acentuada. E aí vai formando uma camada mais grossa na pele e, por essa produção acentuada, uma descamação. Aí, o profissional, o dermatologista, que é capacitado para diagnosticar a doença, faz um histórico do paciente através de perguntas, tanto história familiar, teve, se não teve. Como iniciou a lesão. E também faz o exame dermatológico para avaliar a lesão. Faz um teste raspando a lesão para ver se é a lesão da psoríase ou não. Porque essa lesão da psoríase, tem algum ponto específico que aparece? Como que é, assim? A psoríase, geralmente, ela se manifesta na pele, em 85% dos casos, chamada de psoríase vulgar, que são lesões eritemato-descamativas, que são placas que são elevadas e grossas, com uma descamação, que a gente chama de uma escama prateada, assim. Ela geralmente acontece no couro cabeludo. Que temos até algumas imagens também, Sim. que pode... Assim, aqui é no couro cabeludo. No couro cabeludo, geralmente acomete essa região mais posterior ali do couro cabeludo, que são essas lesões mais avermelhadas, grossas e com essas escamas bem prateadas, mas pode acometer todo o couro cabeludo, também nos cotovelos, que também tem foto ali, e nos joelhos, que são as regiões mais acometidas pela psoríase. Mas existem outras formas também de psoríase, que acometem não apenas essas regiões da pele. Pode acometer as unhas, que são a psoríase ungueal, que pode se manifestar com essas depressões pontiformes, assim, esses pontinhos. E também distrofia na unha, que fica uma unha mais esbranquiçada, até descolada, descamando, que pode até confundir com micoses. Então, e isso vem associado com a pele, por exemplo, essa da unha ou não? Pode ou não vir associada com a da pele. Às vezes pode iniciar na unha e depois se manifestar na pele. E tem alguma ligação com o estresse também? Por exemplo, assim, se não tem genético, eu posso desenvolver a psoríase? Então, não é todo mundo que pode desenvolver a psoríase. A psoríase, ela comete aproximadamente 3% da população, então de 3 a 5 milhões de brasileiros são acometidos com a psoríase, e aí ela precisa ter uma predisposição genética e junto um fator ambiental. Esse fator ambiental... Sem a predisposição genética, não... Geralmente não, mas pode não ter na família. A pessoa tem no gene dela para desenvolver a psoríase, junto com esses fatores ambientais, que são eles, o estresse, que é muito relacionado, muitos pacientes falam depois de uma separação, depois de a perda de algum familiar, perder um emprego, que aí começou a psoríase, mas também alguma infecção, que seria um estresse físico, daí qualquer tipo de infecção, medicamentos também, existem medicamentos para pressão, para transtornos psiquiátricos, até alguns anti-inflamatórios que podem causar a psoríase. Então, esses fatores vão fazer com que a pessoa comece a manifestar a psoríase, por isso que geralmente ela comete adultos, mas pode iniciar lá na infância, principalmente por uma separação de pais. De alguma situação que a criança passa, então pode também aparecer na Isso, é mais raro, mas
pode acontecer também. E são crises que dá? Ou tem, porque cura não existe, né? Isso, cura não existe, mas existe um controle com o tratamento. E a doença ela vai acontecendo em crises, principalmente se tiver esses gatilhos que a gente falou agora, de infecção, estresse, tomar algum medicamento que vai causar isso, vai fazer com que a doença se manifeste novamente. Ou então, ela vai começar... Porque são crises que pode dar nesses momentos, mas com o medicamento pode estancar as crises, mas existem nunca fatores mais ter, assim, ou não? por exemplo, obesidade, pressão alta, pacientes que fumam ou bebem demais, o tabagismo e o etilismo. Mais frequentes? Isso, vai fazer com que a doença piore, sabe? Então, a gente vê muito que os pacientes que fumam ou bebem ou são muito obesos, eles começam a perder peso ou então a parar de fumar, a parar de beber, a doença ela vai se controlando também. Não só com medicamento, mas por esses fatores. E o medicamento é tópico ou é... Como é que funciona o tratamento? O tratamento. E é para sempre também? O tratamento, a gente primeiro classifica a doença. Ela é classificada em leve, moderada e grave. A doença, a gente classifica ela vendo quanto ela acomete no corpo, então o quanto está acometido o corpo, porque tem psoríases que acometem o corpo inteiro. Nossa! E existem psoríases que acometem só, que nem a gente mostrou ali, aqueles pontos específicos. Então, a gente gradua conforme a manifestação no corpo e como que está a lesão. Se ela está muito grossa, se ela está escamando muito. Aí, a gente classifica ela. Se ela for leve, dá para controlar com medicamentos anti-inflamatórios tópicos, que são pomadas ou cremes de medicamento, e junto o hidratante, porque o ressecamento da pele também faz piorar as lesões. Aí, quando ela for mais de moderada a grave, a gente vai ter que partir para outros tratamentos. Existe a fototerapia, que são uma câmera assim, com bastante luz, que emite radiação e provoca uma anti-inflamação na pele, controlando a doença, ou então medicamentos tanto orais, que vão provocar uma imunossupressão, uma modulação no organismo, ou até injetáveis, que são os imunobiológicos, que são os novos tratamentos para a psoríase. Isso aí. Obrigada, doutora, pelas informações. Acho que foram muito importantes e muito ilustrativo também. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.